Estamos online. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio da LAPOL, denominado Laços de Amor, o mal-estar para o feminino na civilização fálica. Meu nome é Júlia, eu sou uma das integrantes da LAPOL, que é a Liga Acadêmica de Psicanálise de Orientação Lacaniana, que se caracteriza por ser uma atividade de extensão acadêmica da Univangélica, que tem como finalidade facilitar a aproximação entre a comunidade psicanalítica e o ensino na universidade. Eu ressalto que a LAPOL não possui nenhum tipo de vínculo institucional com nenhuma escola ou instituto de formação em psicanálise. Em nome da LAPOL, eu também agradeço a toda a comissão organizadora, a todas as convidadas que gentilmente atenderam ao nosso pedido de estar aqui hoje e a todos os espectadores. Meu desejo é que tenhamos todos um excelente simpósio, um excelente evento. E agora eu passo as palavras para a Érica. Boa noite a todos. Bom, como a Júlia me apresentou, eu sou a Érica. Eu sou membro da LAPOL também e egressa do curso de Psicologia da Univangélica. Bom, então, a LAPOL, ela é composta tanto por alunos quanto por profissionais já, formados em atuação ou não também. Nosso simpósio ele foi organizado e monitorado por alunos e por ex-alunos que são membros da LAPOL, e o nosso primeiro simpósio de psicanálise lacaniana busca promover, então, o diálogo entre o mal-estar no amor e no feminino, uma vez que essa temática ela é extremamente contemporânea, e necessária para os nossos tempos. Hoje, na nossa primeira mesa, nós vamos receber especialistas na área que vão compor a mesa de discussão e apresentar os seus trabalhos. Mais uma vez, eu agradeço o empenho de toda a comissão organizadora, de todos os participantes que estão aí conosco. Sem vocês, o evento também não aconteceria. E um agradecimento especial às nossas convidadas de hoje. Agora eu passo a palavra para a Heloísa, que vai trazer mais algumas informações. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Heloísa e estarei passando algumas informações sobre o evento de hoje. Ao final da fala dos convidados, teremos um momento para as dúvidas e colocações. Vocês podem, então, estar mandando no chat da nossa live aqui no YouTube, que estaremos recolhendo cada uma. Para obter o certificado, é necessário fazer a inscrição e deixar aqui no chat o seu nome para confirmação da presença. Então, não esqueça de colocar seu nome no chat para confirmar o seu certificado. E para quem ainda não fez a inscrição, o link estará disponível na descrição da live. Eu informo também que a transmissão desse evento ficará salvo aqui no nosso canal do YouTube, disponível para vocês assistirem depois. Muito obrigado a todos que estão aqui, e eu passo a palavra para o Jefferson. Então, estamos começando agora. Vamos começar a nossa primeira mesa. Eu quero agradecer o convite para estar mediando a mesa hoje, nessa noite. Hoje nós temos as 3 convidadas que vão vir falar para a gente, que é a Ítala Gomes, a Denizia Zacarias e a Roscaia Maia. Bom, nós vamos ter 20 a 25 minutos de fala de cada uma, e depois, como a Heloísa falou, ao final das falas, nós vamos ter 20 minutos para as perguntas, para comentários e afins. Bom, então vamos dar início à nossa primeira mesa, que é problemas de conexão ou o amor não todo. Bom, fazer uma pequena fala antes da gente começar, antes de chamar a nossa primeira convidada. Bom, aquele que ama, realmente ama o que possui, ou deseja e ama quando não o possui?
Quem deseja, deseja o que lhe falta, diz o Platão no seu simpósio sobre o amor. Tanto o amor quanto o feminino são marcados pela falta. Na mulher, falta o significante que a nomeie e a constitua como um todo. No amor, o que se tem a oferecer é justo uma falta, dar o que não se tem. O amante projeta sua falta no outro. Mas como é possível dar ao outro algo que falta a si mesmo? Lacan responde, sustentando, através do amor, uma carência que é o motor do desejo. É esse objeto da falta que entra em jogo no amor. O amor transforma imediatamente aquele que era objeto amado em sujeito amante. Ou, dito de outro modo, o amor transforma aquele que ama em alguém que direciona sua falta ao outro. Lohan, na Disparidade do Amor, diz: há muita gente que não saberia o que é o amor se não tivesse lido histórias de amor. Somos constituídos e atravessados pelas narrativas de amor. As idealizações do objeto, o que é proferido e o que é dito sobre amor. Mas também se diz que quem se dá, quem se ama, se idealiza. A mulher se cria a partir da sua não existência para suprir esse amor. O Miller nos diz: alguns sabem provocar o amor no outro, os serial lovers, homens e mulheres. Eles sabem quais os botões apertar para se fazer amar. Porém, não necessariamente amam, mas brincam de gato e rato com as suas presas. Para amar, é necessário confessar sua falta e reconhecer que se tem necessidade do outro. Quem lhe falta? Os que creem ser completos sozinhos ou querem ser, não sabem amar. E às vezes o constatam dolorosamente. Manipulam, mexem os pauzinhos, mas do amor não conhecem nem os riscos, nem as delícias. Então, para começar essa nossa mesa, essas nossas falas, eu chamo a Ítala Gomes. Ei, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Antes de tudo, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos vocês aí da comissão. Não tem como deixar de fazer um agradecimento especial à Débora também, que foi quem entrou em contato comigo. Eu acho que se não fosse a pandemia, esse encontro, não sei se teria acontecido, né? Porque foi justamente por conta da pandemia que eu participei da jornada da SLOF, né, da EBP, jornada de cartaz que a gente teve recentemente online, e aí, através dessa jornada, a gente acabou se conhecendo, né? Ela entrou em contato comigo e fez esse convite para participar aqui hoje com vocês. E eu agradeço muitíssimo estar aqui. Eu acho que não sei se eu chegaria até vocês de outra forma, né? Assim, presencialmente seria mais difícil. Para quem não me conhece, talvez a maioria de vocês aqui não me conheçam, né? Eu sou formada em psicologia, eu me formei em 2008 na Universidade do Espírito Santo, aqui em Vitória, né? Que é onde eu moro. No Espírito Santo, nós estamos, assim, do outro lado do Brasil. E desde que eu me formei, em 2008, abri um consultório, então eu atuo com a clínica mesmo, a psicanálise sempre foi uma paixão, desde o início da faculdade, então eu vejo, talvez eu me veja um pouco em vocês, assim, né, esse amor, essa paixão, esse desejo de fazer acontecer, então, assim, e isso também é uma coisa que me motiva, né, me faz querer estar aqui presente, dividir esse momento com vocês, contribuir um pouco. Atuei na educação, dando aula aí também durante 4 anos, mas essa pandemia me transformou em mais uma estatística aí de mãe que precisa sair do emprego porque não dá conta de cuidar do filho e do trabalho nesse momento de isolamento, né, sem uma ajuda externa de uma outra pessoa. Então, no momento, eu estou só na clínica mesmo, mas eu gosto desse contato com o aluno, eu acho que eu valorizo muito tudo que possa contribuir para a formação. Acho que a formação ela vai muito além da sala de aula. Eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso. Assim, eu acho que continuem fazendo, é assim mesmo. Meu trabalho de hoje é fruto também de um trabalho de cartel
E como acho que todo o trabalho de cartel fala muito da gente, né? Assim, toca também nas nossas próprias questões. E eu diria que a minha maternidade mexeu comigo e me fez querer estudar mais e pensar um pouco mais sobre isso. Então, quando eu trago esse título, Instinto Materno, sobre maternidade, afetos e análise, é uma investigação minha sobre o tema, mas que não deixa de ser algo também pessoal, que fala de mim, da minha relação com a maternidade, né? Isso de me tornar mãe, como que foi, como tem sido. Então, é um trabalho bastante pessoal, assim, eu peço carinho de vocês para recebê-lo também. Então, se a gente pega aqui e pensa a história da instituição familiar, né? Se a gente pega autores como Donzelot, o Arriès, trabalham muito sobre isso, o que a gente percebe? Que muita coisa mudou, né? Assim, que hoje já temos, graças a Deus, ou graças a alguma coisa, que temos algo diferente, que algo diferente aconteceu, né? Que a gente não tem uma instituição familiar esse modelo, né, patriarcal, fechado, que é a mãe, o pai, o filho, e só pode ser isso e pronto, acabou. Assim, a gente tem visto na sociedade hoje novas formas de se pensar e de se falar sobre a família. Mas ao longo dos anos a gente sabe que essa família patriarcal teve um peso muito grande, eu acho que ainda tem, né? Embora algumas coisas estejam mudando, a gente sabe que isso ainda tem um peso muito forte na família, no que a gente pensa enquanto família. Então, eu trouxe algumas considerações aqui para a gente pensar e discutir depois. Então, no século XVIII, o que a gente tinha? Uma família que se fecha, se individualiza, assume uma função agora moral, né? Então a família passa a ter essa função moral também, surge uma identidade entre os membros que passam a se unir por esse sentimento de família. Surge agora um sentimento de que o que seria uma família, né? Que esse modelo seria agora, então, a família. As mulheres, elas passam a se ocupar, né, do cuidado com os filhos, e não só do cuidado, assim, com as coisas da casa dos filhos, mas da educação dos filhos, né? Isso, de alguma forma, passa a ser responsabilidade da mulher. E se a gente parar para pensar, essa emancipação da mulher, esse momento que a mulher vai para o mercado de trabalho e precisa de alguém para fazer isso por ela, né? Para cuidar do filho por ela, para cuidar da casa para ela, isso tudo é muito recente. Então, a gente ainda está muito impregnado nessa ideia de que a mulher tem que fazer isso. E eu diria que a própria mulher está muito enraizada nisso também. É como se a gente, em muitos momentos, se sentisse de fato responsável por isso, né? Eu acho que muitas vezes a gente toma para nós mesmos, assim, toda essa responsabilidade. A gente acha que tem que dar conta de toda a casa, do filho, do marido, de tudo, porque a gente cresceu num ambiente assim, né? A gente muitas vezes cresce nesse ambiente que prega isso o tempo todo, né? Que a mulher, quando a gente é criança, a gente precisa não, mas muitas vezes o que a gente escuta? Ah, você precisa aprender a cozinhar para quando você casar, você precisa saber cuidar da casa para quando você tiver a sua casa. Então, muitas vezes a gente escuta isso o tempo inteiro, né? Então, a gente vem carregando isso por muito tempo. E desgarrar disso, gente, não é uma coisa muito fácil também, né? Você parar e... peraí. Vocês estão me ouvindo? Que meu fone acabou a bateria, eu estou na dúvida se vocês estão me escutando. Se alguém puder Estamos escutando. me dar um sinal aí que tá tudo ok. Acho que estão me ouvindo, né? Tá tudo ok, estamos escutando. Então, vamos lá. Então, essa é desgarrar dessa ideia de que a gente não precisa dar conta de tudo, não precisa ser assim, não é dessa forma, é um pouco difícil também, né? A gente lidar com essa situação. E aí, a pandemia mostra o que para a gente agora, então? Acho que a pandemia tornou tudo ainda mais
complicado, porque eu acho que ela acentuou muito essa diferença, mostrou muito essa sobrecarga da mulher, tanto no trabalho, né? Porque a mulher que trabalhava fora e agora está em casa, então agora ela não tem a rede de apoio, porque todo mundo precisou se isolar. Pensando assim no início da pandemia, né? Que todo mundo ficou muito isolado. E aí a gente viu mulheres extremamente sobrecarregadas com todo esse excesso, né, do trabalho, das coisas de casa, e a gente vê já muitos relatos e algumas pesquisas mostrando que muitas mulheres precisaram deixar o trabalho por causa dessa situação. Então, isso marca mais uma vez, assim, por quê, né? Por que a mulher que precisou sair? Por que ela não tinha como dividir isso com o marido? Por que sobrecarrega, parece que pesa só para o lado da mulher também? Então, isso é uma coisa, assim, para a gente pensar mesmo, e eu acho que está muito relacionado a isso, essa situação histórica, né, assim, essa construção histórica desse modelo de família e uma concepção, às vezes, machista mesmo que a gente carrega, que isso vem junto com a gente, e que realmente é difícil da gente separar um pouco. E aí, quando a gente pensa assim, no senso comum, no nosso dia a dia, no que a gente ouve dos amigos, mesmo vocês que curtem a psicanálise, às vezes fazem psicologia, têm esse interesse pela psicanálise, mas é muito fácil a gente ter alguém próximo que já falou com vocês assim. Eu escutei isso um dia desse, eu fiquei muito assustada. Um homem, né, falou assim: não, eu não entendo por que ela não quer ter filho. Mulher tem que ter filho, toda mulher tem que ter filho, mulher nasceu para ser mãe. E de onde as pessoas tiram isso, né? As pessoas, elas associam a feminilidade a, assim, você só vai ser completa, você só vai ser mulher se você for uma mãe. E aí, associado a isso, vem essa ideia de instinto, né? Assim, como se toda mulher tivesse um instinto materno. Então, você tem que ser mãe porque você tem um instinto, você vai saber o que fazer. Cansei de escutar enquanto eu estava grávida, assim, não, fica tranquilo, quando o bebê nascer, você vai saber o que fazer. Sabe coisa nenhuma, gente. Isso a gente não sabe coisa nenhuma. Você pode estudar o que for, que você não tem como, você vai adivinhando, você vai por tentativa e erro, né? Algumas pessoas falavam assim comigo, não, mas aí daqui a um tempo você vai saber choro de que é, se é choro de fome, se é choro de sono. Nunca sabia, assim, no início foi extremamente complicado. Eu acho que até a linguagem chegar, que chegou de vez agora com 2 anos e meio, que está conseguindo se comunicar muito melhor, foi um desafio muito grande, porque é um aprender constantemente, né? Então, eu acho que ainda tem muita gente que acredita nisso, que o instinto materno existe, e o meu trabalho era justamente de ir na contramão, né? Quando eu pensei nesse tema no cartel, era de ir na contramão disso para falar assim, não existe instinto materno, né? Não é por essa via, não é por aí. Então, no século XIX, né, a partir do século XIX, os novos modelos de família surgem. E aí, o que eu acho que é importante para a gente aqui, para a gente pensar na psicanálise, né? Como é que a psicanálise vê isso? Eu até trouxe uma citação aqui, que a família ela é questão de laço social para os seres falantes. O discurso não exclui a biologia, mas a família universal biológica não existe. O que existe são formas particulares de laço de parentesco, variáveis segundo espaço e tempo. E é isso que importa para a gente aqui, né? Assim, a psicanálise ela traz muito essa ideia da função também, de falar de função, que existem funções, vai existir alguém que vai exercer uma função materna, vai existir alguém que vai exercer uma função paterna, e isso não necessariamente diz respeito à biologia, né? Assim, a minha mãe biológica que vai exercer essa função, não necessariamente. Eu perdi meu pai agora, logo ninguém vai exercer essa função para mim, eu não tenho pai, isso vai trazer consequências. Obviamente, gente, tudo que acontece na nossa vida, ali desde a nossa infância, tem um peso, né, no que a gente vai ser, no que a gente vai se tornar, mas a gente não pode achar que tudo é determinante dessa forma, assim, né, que precisa ter um modelo certinho, o que a gente vê muito hoje também, né, algumas pessoas mais tradicionais que questionam muito, por exemplo, um casal homoafetivo. Mas como assim? A criança vai ter 2 pais, ou a criança vai ter 2 mães, como que isso é possível? Isso vai dar um nó na cabeça da criança. Mas, assim, dá um nó muito maior na cabeça de uma pessoa mais velha, que é cheio de preconceitos mesmo, ou cresceu
escutando que deveria ser de determinada forma, ou porque não concorda com aquilo, enfim, por N motivos, né? Então, assim, que consequência vai ter isso? A gente só vai saber lá na frente também. Vai ser consequência ruim ou vai ser consequência boa? A gente só vai saber isso depois. Então, assim, hoje o que a gente vê também com a ciência, que antes a gente podia falar assim, né, que existia uma incerteza com relação ao pai. Então, todo mundo tinha certeza quem era a mãe. Assim, a mãe é essa, não tinha dúvida. A gente não fazia um DNA da mãe, a gente vai fazer DNA do pai, para saber quem é o pai quando se tinha alguma dúvida. Mas hoje, com o avanço da ciência, a gente também vai ter uma certa dúvida aí com relação a quem é a mãe. Mas como assim? Então, por exemplo, supondo que eu não posso ter filhos, e aí eu passei já da idade, não congelei meus óvulos, eu vou pegar lá os óvulos de um doador e vou implantar numa terceira pessoa esses óvulos, que vai ser a minha barriga lá emprestada, que vai gerar o meu filho. E aí, essa criança que nasce é filho de quem? Meu filho, que eu desejei, é filho da doadora do óvulo, ou é filho da pessoa que pariu? Porque aí, gente, se a gente for pegar. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma lei que eu tenha conhecimento ainda tão clara sobre isso. Mas alguns países, por exemplo, consideram que quem pariu é a mãe, vai considerar a mãe quem pariu, e há países que vão dizer que não, que é aquela pessoa que desejou, que é a mãe daquela criança, né? Eu acredito aqui, até a gente pensando na psicanálise, que a mãe envolve esse desejo, né? Assim, para a gente falar dessa função da mãe, a gente vai ter que pensar nesse desejo aí. Então, dessa forma, assim, né? Eu acho que a ciência, ela contribui em muita coisa, ela é muito boa em muitas coisas, né? Então, ela permite hoje que quem tinha algum problema de esterilidade aí, que agora vai poder ter um filho, né? Permite que casais homoafetivos tenham um filho também. Então, a ciência ela auxilia em muitos aspectos. E, ao mesmo tempo, quando a ciência faz isso, ela emancipa também esse desejo de ter um filho, e isso se torna independente dessa relação com outro sexo. Então, se eu quisesse também ter um filho, independente de ter um marido ou não, ou uma companheira ou alguém comigo, eu também poderia ter. Né? Então, cada vez mais o que a gente vê é que fica mais claro essa disjunção entre a mulher e a fêmea naturalmente mãe. Então, não há naturalização da maternidade. Essa ideia de que toda mulher nasceu para ser mãe, não é por aí, né? A gente não vai pensar por aí. Como eu disse agora há pouco, é importante a gente pensar a nível das funções, né? A psicanálise trabalha muito com isso, e quando a gente fala dessa função materna, traz muito essa questão, né? Assim, o que o Lacan fala lá no Nota sobre a Criança, é que a mãe ela é aquela que tem um interesse particularizado pelo filho. Eu acho muito interessante, tem um comentário que o Marcos André faz sobre esse texto do Lacan, que ele faz uma diferenciação lá sobre o amor e o desejo. Eu acho que seria legal colocar um pouco disso aqui. E ele fala que o amor, ele é uma coisa mais ampla, ele é generalizado. Você ama alguém, eu amo minha filha, eu amo ela. Agora, o desejo, ele marca esse interesse particularizado, no sentido assim, eu desejo, vamos pensar no relacionamento, né? Você fala assim, eu amo o meu marido, mas o que eu desejo no meu marido, assim, o que me atrai nele? O desejo é um pouco isso, o que é de particular nele que me atrai? E aí, por exemplo, eu amo o jeito que ele sorri para mim, eu sou atraída, né? Na verdade, seria isso. Eu sou atraída pela forma como ele sorri para mim. Isso me causa uma atração nele. Então, o desejo é isso. O desejo ele é mais particularizado. Então, a mãe aqui, até ele fala assim no texto dele, né? A função da mãe, assim, uma mãe boa, não é aquela mãe que ama, porque assim, o amor em si aqui não é suficiente. Então, além de você amar o seu filho, né, que seria bom que você ame seu filho, é importante que você tenha um interesse nele. Algo nele te captura, que só ele tem, sabe? Isso traz uma singularidade também para aquele indivíduo ali, para aquela criança. Então, essa função materna, né, envolve uma mediação que é necessária para a vida da criança, no sentido de um cuidado também, né, que ela precisa ser cuidada para que ela possa existir, né, para que ela continue se desenvolvendo aí. E também é uma consequência simbólica do efeito
em mim do nome do pai, assim, de como o nome do pai me marcou, assim, de como eu lido com a minha própria castração, e isso vai implicar também como eu vou conseguir lidar com essa criança que está ali. E aí uma outra coisa importante para a gente pensar é que esse desejo da mãe também ele não tem limites. Assim, ela deseja muito, assim, e isso pode ser devastador. Então é importante alguns limites aí. A criança com o próprio corpo já coloca o limite, né? Porque a gente sonha e imagina uma coisa para o filho e o filho vem totalmente outro, totalmente diferente. Então é importante uma mediação. Então a criança já faz um pouco essa mediação quando ela traz assim muitas frustrações, né? Porque a maternidade é pura frustração também. E eu acho que essa função paterna também entra aqui um pouco para ajudar nessa mediação aí, né, dar um corte nessa relação dual da mãe com a criança, para barrar um pouco o gozo, né, como representante da lei. E aí, de acordo com Bruce, né, outra citação que eu trago, no sistema simbólico feminino, inseparável do masculino, responde ao mesmo funcionamento lógico. Dizer, por exemplo, as mulheres não nasceram para serem mães, participa da mesma lógica que as mulheres nasceram para serem mães. Então, aqui, o que importa para a gente, né? Assim como o próprio Lacan diz, a mulher não existe. Então, quando o Lacan traz isso, o que ele está mostrando para a gente aqui? Que a gente está rompendo com uma universalidade. A gente vai pensar as mulheres uma a uma, né? Assim, cada uma ao seu modo, à sua maneira. E nesse sentido, não dá para a gente dizer que todo mundo nasceu para ser mãe, ou que todo mundo tem o desejo de ser mãe, porque não é bem assim, não é por aí. Então, o que a gente vê muitas vezes são imperativos sociais mesmo, que colocam pra gente, assim, que você tem que ter mãe, ó, você tem que ser mãe, né? Para você ser mulher, para você ser completa, você precisa ser isso. Aí eu vejo um monte de gente, assim, que tá chegando perto dos 30, nem chegou ainda. Aí começa a ficar desesperado, porque às vezes não tem um namorado, ainda não casou, e ainda não tem um trabalho que traz uma estabilidade, mas meu tempo está passando, eu preciso ter um filho, mesmo a gente sabendo que com os avanços da medicina, uma mulher consegue ter filho um pouco mais tarde, ainda existe muito isso. Então, aí o que a gente tem que se perguntar, né? O que de fato é o desejo da mulher e o que é essa demanda social? O tornar-se mãe e o ser mulher não se recobrem. Nomearemos mãe o que em uma mulher pode ser preenchido em sua relação com seus filhos, ao passo que nomearemos mulher o que permanece profundamente insatisfeito em uma mulher, tenha ela ou não filhos. Então, esse lado aí de ser mulher está muito impregnado por essa insatisfação, né? Por algo que falta aí também à mulher. E aí, diante de toda essa situação, a gente vê muito surgir nos dias de hoje novos impasses, né? Assim, novos sintomas, novas formas de adoecimento, novas angústias. Um exemplo de um fenômeno que tem acontecido por aí é o baby blues. Até trouxe uma citação aqui também para falar, nesses estados de aflição absoluta e de desencorajamento extremo, pode acontecer de elas não verem outra saída senão a morte. Elas podem cogitar no suicídio, ou almejar, malgrado elas mesmas, o desaparecimento do filho. Elas falam de dificuldade materna, de estremecimento de mãe, de estranheza materna ou de travessias maternas, ou ainda de burnout materno, né? Então, é uma outra coisa que pode acontecer também. E aí, diante de tudo isso, desses estudos, né, de tudo do que eu vivo também, né, na minha própria maternidade, eu carrego comigo algumas interrogações. Né? Então, assim, na ausência de um manual que funcione, porque o que eu falo, assim, manual tem um monte por aí. Como criar o filho, como você tem que fazer, enfim, tem de todos os tipos, de todos os estilos, de todas as abordagens psicológicas. Agora, isso vai funcionar? Né? Vai funcionar para todo mundo? Vai funcionar para mim? Então, se eu não tenho um manual que funcione efetivamente, cada mulher aí vai precisar inventar uma resposta materna. Como é que a gente vai achar essa resposta materna? Como é que a gente vai construir isso? Que muitas vezes também a gente não vai construir baseado na nossa relação com a nossa mãe, né? Muitas vezes a gente vai querer um certo distanciamento disso também. Algumas mulheres, às vezes, têm muitas questões com a própria mãe, né? Então vão querer fugir um pouco disso também. A gente pode dizer, então, que o instinto materno é cultural? Será que isso é uma ideia da cultura, assim, né, que colocou isso na gente, que de fato não existe coisa nenhuma de instinto materno? Será que se a gente se separar desse ideal de maternidade,
de que tem que ser perfeito, de que tem que ser igual a gente está vendo ali nas redes sociais, no Instagram, esse sofrimento dessa mãe e mulher aí pode ser amenizado? Como a feminilidade pode habitar numa mãe? Então, isso é uma outra questão, porque existe espaço para isso, né? Muitas vezes essa mãe ela fica tão envolvida na maternidade que ela esquece dela mesma. E a coisa mais fácil que tem é a gente esquecer da gente mesmo em prol do filho, né? A gente faz tudo que for preciso pelo filho, e aí é aquela velha história: você vai para a praia, você passa o protetor solar na criança, e você esquece o seu, e você esquece de passar em você. E aí você chega toda queimada e a criança está toda bonitinha. Então, são coisas que são difíceis, né, assim, conciliar. Então, como é que a psicanálise pode comparecer nisso daí? Como é que a psicanálise ela pode contribuir ou ajudar de alguma forma, né? Primeiro, a análise ela vai questionar a mulher sobre a sua responsabilidade nessa insatisfação que ela está carregando, né? E que ela está se queixando aí. Então, qual que é a sua responsabilidade nisso? Como é que você pode lidar com isso? O que a gente vai fazer com isso, né? Então, permite que elas não coloquem os filhos também como esse objeto que vai tamponar seu gozo de mulher, porque isso daqui também é uma coisa muito séria e que pesa muito e que é extremamente complicado, né? Quando a mulher coloca todas as expectativas dela nesse filho. E esse filho não vai cumprir essas expectativas. Então, isso causa um grande conflito aí, né? Assim, é um sofrimento tanto para o filho quanto para a mulher também, que está naquela expectativa e querendo tudo aquilo. E aí eu fecho aqui com uma citação para a gente terminar também, senão eu fico falando até amanhã. Na medida em que a experiência analítica permite a uma mãe referir sua insatisfação ao ponto real da mulher que a habita, o princípio da devastação mortífera, experimentado por algumas mães como mulheres, pode se tornar o princípio mesmo de um ganho de vida e matéria para alguma sustentação de seus filhos na existência. É nesse sentido que a experiência analítica, que não prepara para ser mãe, porque nada prepara para isso, gente, não prepara mesmo, é uma construção, né? Assim, algo que a gente vai construindo ao longo desse caminho aí. Então, deixa eu só voltar aqui. É nesse sentido que a experiência analítica, que não prepara para ser mãe, nada prepara para isso, torna, no entanto, o amor mais digno, como Lacan afirmou. Foi isso que eu pensei em trabalhar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter contribuído um pouquinho com vocês. Obrigada, eu acho que eu gastei meu tempo. Obrigado, Ítala. Foi muito bacana, muitas coisas para a gente pensar. Fiquei lembrando da Simone de Beauvoir, que diz que a mulher, ela não se nasce mulher, se constitui, torna-se mulher. Então, a fêmea não nasce mãe, ela se constitui, ela se torna mulher, né? Acho essas coisas muito bacanas. Bom, então, passando agora para a nossa segunda fala, eu chamo a Denise. Tá tudo certo, Jefferson? Tudo certo. Meu som também? Estamos te escutando perfeitamente. Ótimo. Então, boa noite a todos e a todas, as minhas companheiras de mesa. Já agradeço a Ítala pela fala tão precisa e muito animadora, de uma boa conversa. A minha companheira Ruscaia também. E agradeço em especial a Liga, na pessoa do Micael, que entrou em contato comigo pelo convite. É muito bom estar aqui falando para jovens, estudantes de psicologia, e que estão interessados desde cedo na psicanálise lacaniana. Eu espero que a minha apresentação provoque uma conversação bem animada. O que eu preparei hoje é uma elaboração teórica
e parcial de meus estudos no cartel sobre o gozo feminino. Como vocês escutaram, a Ítala, o trabalho dela também decorre de um cartel, e o meu também. Isso significa que a formação de um analista de orientação lacaniana é sustentado no trabalho de cartel, né? E para facilitar a minha apresentação, eu dividi a minha fala em 3 territórios. E esses 3 territórios que eu dividi foi tendo em vista conceitos que eu recolhi do ensino de Lacan sobre a sexualidade ser falante. Então, vamos lá. O título do meu trabalho, como vocês, né, já devem estar sabendo, é Conquistar um Pequeno Território do Indizível. Território 1. A sexualidade feminina. O cerne da investigação freudiana é a elucidação de um saber sobre o desejo sexual. Desejo habitado nos sintomas, nos sonhos, nos atos falhos, que são as formações do inconsciente. A sacada de Freud é que, na origem do desejo, seu motor e sua causa é a falta. Falta essa que decorre do fato de que o objeto é perdido e o encontro com ele nunca é adequado, não é bom. Há um equívoco, há uma decalagem. Lacan nomeia esse objeto perdido de objeto A, e no centro de cada objeto há o menos φ. Como a castração está no centro de cada objeto de desejo, o falo é o significante desse desejo, de modo que o desejo é a sua interpretação. E quanto ao gozo? No texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo Inconsciente Freudiano, Lacan aponta a relação entre o desejo e o gozo para o sujeito com a seguinte elucidação, cito, abre aspas, o gozo está vedado a quem fala como tal, já que a lei se funda na proibição e seu símbolo é o falo. Assim, a castração significa que é preciso que o gozo seja recusado para que se possa ser atingido na escala invertida da lei do desejo. Aqui a gente entende, não é, que para que o sujeito possa ascender ao desejo, é preciso que ele subjetive a castração. Partindo dessa perspectiva, segundo Freud, a mulher se realiza na maternidade, na equivalência simbólica entre pênis, homem, bebê, onde a maternidade seria um dos destinos possíveis da sexualidade feminina. Um trabalho de Ítala, e ela termina aí com questionamento, nós sabemos, né, que o Freud, apesar de ele ter colocado esse destino da maternidade, os avanços hoje, né, a emancipação da mulher e os movimentos feministas contribuíram para que, né, essa hipótese freudiana não tivesse aí mais uma sustentação, né? Por outro lado, no texto de 1958, Diretrizes para um Congresso sobre a Sexualidade Feminina, Lacan traz uma fórmula que vislumbra nova perspectiva para a sexualidade feminina. Abre aspas. O homem serve aqui de conector para que uma mulher se torne esse grande outro para ela mesma. Ou seja, com o conceito de objeto A como bússola, Lacan explora a terra incógnita do feminino, apontando os sexos em uma assimetria radical e não em uma reciprocidade. A mulher, através do homem, e sem que haja uma relação recíproca, é o grande outro para si mesmo, como é para ela.
Nessa alteridade, sem simetria nem reciprocidade, a sexualidade feminina está confrontada ao feminino, ao assexuado do ser, sem representação possível. Território 2. Os discursos. O Seminário 17, o avesso da psicanálise, foi estabelecido durante o ano de 69 e 70 e é um seminário de virada no ensino de Lacan. Segundo Marie-Hélène Proust, Lacan faz uma inflexão no discurso do analista e em sua teoria que ela nomeia como, abre aspas, a orientação para o múltiplo, fecha aspas, e o, abre aspas, indefinido, fecha aspas. O indefinido corresponde ao artigo definido e o artigo indefinido, ou seja, no último ensino de Lacan, tudo que era dito o ou a se torna um ou uma, isto é, passa-se do universal, do definido, ao indefinido particular. No eixo, para além do complexo de Édipo, aqui eu vou fazer um parênteses para explicar para vocês que no seminário 17, estabelecido por Miller, são 3 eixos, e esses eixos são divididos em capítulo. Esse eixo que eu estou trazendo aqui é o segundo. Então, nesse eixo, o Lacan retoma o caso Dora e põe em questão o pai freudiano. Pois, ao analisar o segundo sonho de Dora, ele afirma que o sujeito histérico não quer ir velar o pai. Ele quer buscar o saber sobre o gozo ignorado pela posição paterna, com a seguinte constatação. Primeiro, por um lado, revela a castração do pai, e por outro, evidencia a privação como uma operação necessária para ambos os sexos, e não exclusiva da sexualidade feminina. De modo que a castração constitui a operação real que é introduzida pela incidência do significante na relação com o sexo. Cito Lacan. O que lhe importa, para além da morte de seu pai, é o que ele produz de saber. Castração do pai idealizado, que entrega o segredo do mestre por um lado, e por outro, privação. Assume pelo sujeito feminino ou não, do gozo de ser privado. Essa castração decorre da operação que a linguagem exerce sobre o corpo e circunscreve uma dupla perda. Primeiro, gozar sem limites, e aqui o Lacan traz como referência o tonel das Danaides. E segundo, uma impossibilidade estrutural no plano do saber, ou seja, homens e mulheres estão privados do saber sobre o sexo. Segundo Brodsky, os discursos são cada um, à sua maneira, uma suplência, uma maneira de tratar a relação impossível entre um homem e uma mulher, mediante a inversão de um laço social que escreveu uma relação entre semblantes, ali onde há somente autismo de gozo. Essa citação de Brodsky, encontra-se no livro importantíssimo A Ordem Simbólica no século XXI. Não é mais o que era. Parte 3. Não todo. Desculpa, território 3, não todo. No seminário 19, ou pior, que foi estabelecido em 1971 e 72, na página 38, diz Lacan: o homem, a mulher, isto é, os chamamos valores sexuais. Que haja desde o início o homem e a mulher é, para começar, uma questão de linguagem. É desta tese que parto hoje. A linguagem é tal que, quanto a todo sujeito falante, ou ele é, ou ela, ou é ela, ou é ele, ou é ela. Isso existe em todas as línguas do mundo.
É o princípio do funcionamento do gênero, masculino ou feminino. Visto isso, o homem e a mulher não sabemos do que se trata. Aqui encontramos um Lacan extremamente atual e um trabalho sutil sobre a diferença entre os sexos, que não está mais sustentada no binarismo. Nesse seminário, começa o último ensino de Lacan, segundo Migler, e ele aponta isso na contracapa deste seminário. E daí se desdobra 2 axiomas. Primeiro, não há relação sexual, e segundo, há um. Quer dizer, não se pode escrever. É a definição que não é. O que devemos escutar é não todo. Isso implica uma impossibilidade de escrever, e a consequência do que não se pode escrever é que o sexual é um discurso e se escreve com rupturas, com cortes e com vazio. Desse modo, cada um tem uma geografia de seu gozo e é com ele que faz laço, amor e caminhos. Finalizo com Barthes, no seu livro Fragmentos de um Discurso Amoroso, com uma citação que eu acho belíssima e acho que é muito lacaniana. A linguagem é uma pele. Fricciono minha linguagem contra o outro, como se eu tivesse palavra à guisa de dedos, ou dedos na ponta de minhas palavras. Minha linguagem treme de desejo. A comoção vem de um duplo contato. De um lado, toda uma atividade de discurso vem realçar discretamente, indiretamente, um significado único que é eu te desejo. E libera-o, alimenta-o, ramifica-o, falo explodir. A linguagem goza ao tocar a si mesma. Do outro lado, envolvo o outro em minhas palavras. Acaricio, roço, cultivo esse roçar. Nada poupo para fazer durar o comentário a qual submeto a relação. É isso. Agradeço o convite e passo a palavra para o Jefferson. Muito obrigado, Denise. Muito rica a fala, muito boa. Fico pensando assim nessa função da psicanálise de possibilitar a gente pensar e dizer o indizível. E o que é mais indizível do que a nossa relação com o próprio gozo, né? A relação com o objeto A. Não é porque a gente possuiu ele um dia que ele faz falta. É porque a gente nunca possuiu que ele falta na gente, né? Bacana. Bom, dando continuidade às falas, eu chamo agora a Ruskaya. Eu estou recebendo a informação de que o anfitrião precisa deixar eu abrir a minha câmera. Pronto, certinho. Obrigada, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite do pessoal da Alapol, que organizou esse simpósio. Dizer que estou alegre de participar de uma coisa que também é meio pioneira, né? Não tem como ver vocês e não lembrar de nós mesmos um dia, como a Ítala disse, e também a Denisier, e parabenizá-los pela organização já de um simpósio que, até onde eu participei, né, desde que comecei a participar, está muito bem organizado. Agradeço pessoalmente ao Micael, que foi quem nos assessorou no preparatório, até estarmos aqui, muito gentilmente,
muito elegantemente, né? Bom, eu sou membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Participo, né, da SLOF, que é a seção Leste-Oeste em formação da Escola Brasileira de Psicanálise, e acho que essa, como usando a palavra que eu amei da Denisier, é a partir desse território que nós três estamos aqui, Ítala, Denisier e eu, né? Então, assim, uma apresentação bastante sucinta, porque também não tenho lá muito além nesse currículo. O título da minha fala hoje é O Amor, vírgula, ainda. Esse título faz referência diretamente ao Seminário 20 de Lacan, né? Foi onde eu me inspirei. O Seminário 20 de 1973 tem seu título, né, traduzido para o português como Mais Ainda. Em francês, ele se chama Encore. Encore, a tradução para encore é exatamente esse advérbio, ainda, né? Então, ele tem o significado de uma coisa que demora, que está aí ainda, né? Fala de uma duração, de uma permanência, fala de uma repetição, né? Ainda. E a tradução que se escolheu para fazer, né? A gente não se traduziu, né? O pessoal da Georges Arnaud optou por colocar um mais ainda, que a meu ver parece uma ênfase, né? Para dizer que mais ainda, quero mais, né? Não estou satisfeito. Muito aquilo que as crianças falam quando estão se divertindo, que é aquela coisa do de novo, de novo, de novo, e a gente quer parar, e a criança está lá, encore, 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 né? Mais uma vez. E encore também foi o nome escolhido por Miller para intitular esse seminário do Lacan, pela homofonia que a palavra francesa tem com encore, que é no corpo. Então, se eu estou falando, né, eu não faço uma distinção fácil entre encore, ainda, e encore, no corpo. Então, a homofonia é uma coisa que Lacan privilegia muito no seu último ensino, pela ressonância que ela pode ter justamente no corpo daquele que escuta e que escuta o equívoco, escuta a palavra e junto da palavra aparece o equívoco. E esse equívoco, encore, encore, serve a quê no Seminário 20? Serve a essa junção, né? A essa articulação, a essa discussão que Lacan vai trazer entre o amor e o gozo no Seminário 20. Então, é disso que Lacan está tratando nesse seminário, né? E tanto de um ponto de vista quanto de outro, do lado do gozo ou do lado do amor, trata-se de um encore, de um mais ainda, de uma insatisfação que não chega a seu fim, que não tem um termo, né? E de coisas que acontecem no corpo, né? Tanto o gozo, claro, predominantemente o gozo, mas também o amor são coisas do corpo, né? Então, logo na primeira página do seminário, Lacan diz que vai partir, tem como pressuposto que os seus ouvintes, vai colocar os seus ouvintes na cama, né? Ele diz, nessa proposta de transmissão, eu vou supor que vocês estejam numa cama de casal de pleno uso, onde há uma atividade, né? Mais especificamente. E partir do que ali se faz. E aí ele vai dizer do abraçar-se, né? Do estreitar-se, né? Dos corpos se enlaçarem. Então, isso é muito interessante que apareça logo na primeira página do Seminário 20. Né? Ele fala isso muito elegantemente, então, de forma alguma, é jocoso, mas delimita um campo bastante interessante. Né? Então, no seminário de 1973, há 73 anos, né, depois de que Freud inaugura a psicanálise,
Lacan fala de amor encore, ainda, né? Porque Freud começou falando de amor. Então, há 73 anos se está falando de amor na psicanálise, e eu diria que até hoje estamos falando, então o texto é o amor ainda, né? Na aurora do século XXI ainda falamos de amor. O amor é, de longe, o tema mais cantado, mais declamado, mais encenado, mais decantado de todos os tempos. Ele está na boca de todo mundo. Não se deixou ainda de falar de amor. Apesar de que o tecido do amor é a palavra de amor, nada do que se diz sobre o amor parece apreendê-lo. Todo o aparelho simbólico, todos os dicionários amorosos são incapazes de discernir o amor, de defini-lo, né, definitivamente. Por mais que se tente, a questão o que é o amor permanece aberta a uma multiplicidade infinita de respostas. O que é amar? Essa dúvida é universal, mas ela também é de cada um. E basta que a pergunta "você me ama mesmo?" seja formulada para que um precipício se abra diante do interlocutor. Esse vazio marca uma distância estrutural entre o sujeito e seu objeto de amor. Uma distância intransponível, segundo Lacan. O ser falante vive no amor a experiência fundamental de não possuir o objeto amado. Aquele que ama está estruturalmente na falta. E é por isso que o amor é a experiência de castração mais real que podemos experimentar. E os discursos amorosos surgem para preencher esse espaço entre o sujeito e o objeto amado. Mas o título também ressoa com outro sentido, né? Quando eu digo amor, o amor, vírgula, ainda, eu tiro essa vírgula e posso substituí-la por o amor existe ainda? Essa dúvida se coloca a partir de uma afirmação de Lacan, que para nós hoje é uma constatação. O discurso capitalista, que é o discurso do mestre contemporâneo, foraclui o amor, rechaça o amor, ao rechaçar a falta, ao rechaçar a castração. Esse discurso pretende tamponar o espaço existente entre o sujeito e seu objeto através da oferta maciça dos gadgets, dos objetos de consumo, direcionando os sujeitos ao consumo na possibilidade da obtenção de um gozo que se torna, então, masturbatório, ele e seu objeto. A promessa desse discurso é a de que a falta inerente ao ser falante poderá ser suturada pelo consumo dos bens produzidos em massa. Mas eis que, na contemporaneidade, somos lançados numa verdadeira roda viva, pois também, a cada vez que o sujeito adquire um objeto, rapidamente se experimenta, ao lado da alegria de possuí-lo, uma ausência da satisfação completa. Esse objeto já não o satisfaz e ele busca já satisfação em outra experiência de consumo. Dessa forma, o sujeito contemporâneo está preso numa relação que exclui a castração, que, pelo menos, visa a exclusão da castração. É fácil notar que o adicto, o drogadito, o toxicômano, é o consumidor ideal. Mas, uns mais, outros menos, somos todos consumidores e consumidos. Porque a maior astúcia do discurso capitalista é transformar o próprio sujeito em produto. Tudo se vende e tudo se pode comprar. A dificuldade de encontrar em seu laço social elementos para entrar na dimensão do amor aumenta com as práticas de gozo cada vez mais despojadas do discurso amoroso. Hoje, para gozar, não é tão preciso falar. Falar não é tão necessário.
E não precisa se amar, né? Não precisa se haver com as perturbações que o amor implica. As relações se tornam mais imediatas, de uma satisfação mais rápida, menos complicada, menos amorosa. O amor, então, está ameaçado? Para o sociólogo Zygmunt Bauman, o amor se diluiu, tornou-se líquido. Ele fala de uma vulnerabilidade nas parcerias, uma transitoriedade sem precedentes, caracterizando os vínculos sociais, em geral. Transitoriedade é característica do que é transitório, breve, efêmero, fugaz, passageiro. Não suporta a demora, a duração, a passagem do tempo. Na contemporaneidade, o tempo não é mais o compositor dos destinos, como cantava Caetano Veloso. Não é mais o senhor de todos os ritmos. No curto-circuito da espera, não há mais a espera, o tempo da espera, vigora o que é fast, numa busca imediata da satisfação. Não é mais heterogêneo, nada é mais heterogêneo que isso do que a lógica do amor. Nada fast. O amor tem sua própria concepção para o tempo. O tempo do amor é a eternidade. Seja a eternidade das horas que não passam até o outro chegar, seja a eternidade que eu gostaria que durasse o instante desse encontro, ou a eternidade dos 5 minutos sem a resposta à mensagem já visualizada ficou azul, já tem 5 minutos. No amor, o tempo conta. É difícil conceber um amor sem a referência ao tempo, porque é o tempo que no amor institui a falta, institui a ausência. E é isso que torna o amor possível. Jefferson comentou isso. Com relação ao amor e à eternidade, eu encontrei por acaso um poema do Nando Reis, não tão por acaso, porque eu estava buscando músicas que falassem de amor para trazer para vocês, e eu nem gosto dessa aqui, mas eu achei o título dela imperdível para o momento. E como ela fala muito bem dessa coisa da eternidade. O título da canção é Com Você Meu Mundo Seria Completo. Essa é a principal ilusão do amante, dos amantes, né? E é uma ilusão pela qual vale a pena lutar, diria eu já. Então tem toda a música e eu vou extrair só os 3 refrões. Espero que vocês conheçam essa música. Porque vai havendo um crescendo nesses refrões em que se busca essa eternidade, essa certeza do amor, né, que quase nos dá uma angústia. Ele vai dizer no refrão, o primeiro deles, o problema é que eu te amo. Não tenho dúvidas que com você daria certo. Juntos faríamos tantos planos, com você o meu mundo ficaria completo. Eu vejo nossos filhos brincando e depois cresceriam e nos dariam os netos. Dava para fazer um simpósio com cada frase disso, sobre o amor. O problema é que eu te amo, começa o segundo refrão. Não tenho dúvidas que eu queria estar mais perto. Juntos viveríamos por 1000 anos, porque o nosso mundo estaria completo. Eu vejo nossos filhos brincando com seus filhos e depois nos trariam os bisnetos. O problema é que eu te amo. Não tenho dúvidas, pois isso não é mais secreto. Juntos morreríamos, pois nos amamos. E de nós o mundo ficaria deserto. Eu vejo nossos filhos lembrando com os seus filhos que já teriam seus netos. Nós, psicanalistas, também podemos constatar que nos dias de hoje há uma certa recusa em consentir nos desafios impostos por uma vida amorosa. E há muitas vezes, a escolha por laços mais efêmeros. Também é visível a dificuldade de os sujeitos transitarem no campo da falta, hoje em dia, né? O que é facilmente demonstrado nas frequentes consultas de sujeitos melancólicos e angustiados.
ou angustiado. Mas isso não nos leva a fazer coro, né? Os psicanalistas não podem fazer coro com aqueles que simplesmente pensam que a experiência do amor estaria em vias de extinção, nos tornando nós mesmos nostálgicos do amor romântico, nostálgicos da forma clássica de amar. Se o amor já não é mais o mesmo, talvez seja o caso de apostar nas novas formas de sua presença. O novo amor ou o novo no amor. Modalidades contemporâneas dos laços. Esse é o título do 10º ENAPOL, que vai acontecer no ano que vem, se não me engano, 9 e 10 de outubro, que já começou a ser divulgado. O ENAPOL é um encontro americano das escolas de orientação lacaniana, né? A NEL, a EOL e a EBP. E o tema é justamente esse, o novo no amor, modalidades contemporâneas dos laços. Eu vou trazer para vocês agora um dos argumentos, serão 3, já saiu o primeiro argumento, convidar vocês para o ENAPOL e convidar vocês também para visitarem o site do ENAPOL, porque antes do evento muita coisa aparece no site, né? Muitos textos orientadores e tal. Então, o título do argumento, que é de Gabriel Hack, um dos presidentes, diretores da comissão científica do evento, o título chama Novos Poros do Amor. Eu gostei muito dele ter usado a palavra poros, né? Freud falava das zonas erógenas lá já nos 3 ensaios sobre a sexualidade, mas agora ele falando de poros, me parece que traz uma sutileza muito importante, já fala de uma certa mutação, de uma certa transformação aí que ele pretende, né? Ele poderia estar falando de zonas erógenas e tal, mas por que poros? Novos poros do amor. Então, vou ler um pedaço do argumento dele. O novo abre um campo para a psicanálise, não de esperança, mas de paixão. A paixão pelo novo não somente como algo que se deve suportar, mas que incita a sair de uma condenação, da prisão de escudar-se atrás do pai, frente à revelação permanente da experiência analítica, que é, no parletre, no ser falante, não existe programa para a relação sexual. Essa orientação em relação ao novo é proposta por Miller aos analistas de hoje e aos de amanhã, como esforço de poesia. Não responder a nenhuma voz canônica, não serem filhos do Pai, ir cada um por seu caminho próprio para atuar na era pós-paterna. O que melhor do que o amor para questionar o novo? Se nossa prática cotidiana é a pressão constante de fazer do gozo parasitário, asfixiante e repetitivo, um lampejo de desejo, que outro meio que não o do amor efetuaria esse milagre no ser falante? Como interrogar o novo dessa passagem do gozo ao desejo? Talvez não advenha pelo amor alguma forma de pai e do seu dizer não à pulsão de morte, já que essa função está em declínio. Mas sim devemos estar advertidos dos novos furos por onde a animação da vida entra nos corpos. Olha que lindo isso. Sem furos verdadeiros, a palavra de amor, a ressonância amorosa, não encontra passagem. Estamos em uma época que tende a extinguir esses intervalos. Jacques Lacan já anunciava isso de modo afetuoso. Abre aspas. Toda ordem, todo discurso aparentado ao capitalismo deixa de lado o que chamaremos simplesmente as coisas do amor, meus bons amigos. Isso no Seminário 15. Lacan fez também um prelúdio em 1974 sobre a loucura de uma ordem de ferro, vir no lugar da remissão amorosa de instâncias para orientar o desejo da cria falante, ou seja, não vem o discurso amoroso e vem um discurso superegóico da ordem de ferro e que incita todos a gozarem, né? O mandamento superegóico contemporâneo é goza. Tudo é permitido, né? Isso redobra nosso desafio. Por onde entraria o amor em tempos de nada é impossível e de nomeações de ferro?
em uma época caracterizada pela ânsia de satisfazer gozos e identidades que não somente consomem a divisão subjetiva, mas saturam o entre a partir de onde o amor palpita. O Enapol nos convoca a esta questão clínica. E aí ele lança algumas perguntas para a gente pensar. Por quais interstícios, palavra difícil, mas importante, né? Porque a gente está falando de brechas, de furos, de poros e de interstícios. Por quais interstícios o amor se intromete hoje e enlaça os corpos? Como é seu dizer nas novas cartas e línguas? Como habita para além do binarismo e nas famílias pós-edípicas? Como se transforma hoje em violência? Quais são as formas nas quais continua enlouquecendo, gerando novas erotomanias? E como transita em diversas comunidades? Como o amor vibra a partir da carapaça do autismo? O que o passe nos ensina sobre suas transformações e sua dignidade? A transferência analítica, ele continua, é nossa referência no amor. Em tempos onde é possível o erro de se negar a amar o inconsciente. O desalento em encontrar ali alguma verdade determinante no inconsciente. Então, é difícil amar o inconsciente, né? Então, mas nós continuamos tendo a transferência analítica como nossa referência no amor. A paixão analítica se depura a cada instante, ao abrir os poros, para que alguma palavra passe e ressoe, produzindo esse fenômeno inefável de vivificação e contágio entre os corpos. Então, eu termino esse recorte e para concluir, digo, nesse sentido, o desejo do analista, que só opera no campo do amor, deve ser um desejo desperto, atento, mesmo que seja para se introduzir por pequenos poros, brechas, interstícios, fissuras. E é isso. Vamos embora conversar. Obrigada. Obrigado, Ruscaia. Muito bacana te contar que o Seminário 20 é o meu preferido. É o que eu mais gosto de ler e de estudar. Fiquei lembrando do Miller falando que o amor é algo labiríntico, né? É o que a gente tem que ir caminhando e descobrindo ele. Bom, então, pessoal, agora a parte que a gente vai conversar. Vocês têm as suas perguntas, têm as suas colocações. Então, vamos lá. Eu já tenho uma pergunta aqui para a Ruscaia. É a pergunta da Débora. Aproveitar que você já está aqui do meu lado. Então, a primeira pergunta vai ser para você. Tá bom. Bom, a Débora perguntou o seguinte: a completude ofertada pela via do consumo seria um dos impedimentos para o amor? Eu respondo ou a gente colhe mais perguntas? Como que é? Pode responder. Se a Ítalo ou a Denise também quiser comentar, podem ficar à vontade. Sim, Débora, essa é a construção, né, que a gente faz do ponto de vista da psicanálise, porque é uma completude pela via do gozo, né, pela via que é uma via do silêncio, que é uma via autoerótica também, né? Então, assim, para a gente pensar bem, para vocês entenderem bem essa construção, é só pensar no toxicômano, né? Na relação dele com a sua droga, com o seu crack, com a sua cocaína. É uma relação que curto-circuita a presença do outro, a intromissão de um terceiro. É uma relação que cola o sujeito no objeto e que silencia muitas vezes o sujeito, né? O sujeito que está muito envolvido ali, o adicto mesmo, né? É difícil você romper essa parceria. Seria, então, uma parceria que está mais do lado da pulsão de morte do que do lado de Eros, né?
pela via narcísica, o amor também quer uma completude. É a faca, é a panela e a tampa, né? É a cara metade, as duas bandas da laranja, bem no sentido do banquete de Platão, existiria um ser que seria único, né? Quatro pernas, quatro braços, já, que foi um dia dividido, e o amor é a eterna busca pela minha outra metade. Mas a experiência da completude por essa via narcísica do amor, ela é infrutífera, ela fracassa. A gente segue tentando, né? A gente segue apostando, mas a completude pela via do gozo, ela é o que não cessa de se escrever. Ela é a pura repetição. Enquanto a outra completude é da ordem do impossível, do não cessa de não se escrever, um encontro impossível, o encontro com o objeto é possível. Então, eu posso fazer do meu objetivo de vida hoje comprar o celular que custa 12 mil reais, que eu acabei de ver a propaganda ali na televisão, né? Porque outro dia eu estava na academia e a minha companheira falou assim, minha nora está vendendo o anterior porque ela quer o novo. Sim, isso é uma abordagem específica. Eu não vou dizer exatamente que essa pessoa não sabe amar, porque ela está comprando e está nessa coisa do consumismo e tal. Mas a via é essa. A direção é que o sujeito muitas vezes se perde aí. Não é à toa que hoje o discurso do ódio prevalece muito, né? A gente tem o exemplo da coisa traumática que aconteceu ontem, né? Muita vontade de bater, muito ódio que levou à morte. E também, ao mesmo tempo, a gente nunca viu proliferarem tantos discursos pedindo amor. Jovens panfletam, né? Militam, escrevem na parede, usam as suas redes, mais amor, mais amor, mais amor. Então, isso é algo que se constata, uma dificuldade do amor prevalecer, porque é uma dificuldade da prevalência da castração. Uma boa relação com a castração é amiga, pode faltar, é condição para desejar. Bacana. Ítalo e Denisier, se vocês quiserem comentar, também podem ficar à vontade. Na verdade, Jefferson, eu estou aguardando alguma questão, mas o que eu posso completar, acho que a Ruscaia foi tão precisa, que a gente sabe é que o discurso capitalista, ele não faz laço social, né? É um imperativo de um gozo e fora incluindo realmente a castração, e um predomínio desse consumismo, né? E o que contrapõe, vou dizer assim, falando um pouco a mais do que a Ruscaia trouxe, é o discurso do analista, né? O discurso do analista é um discurso que o que predomina é o amor, né? É uma saída para esse mundo contemporâneo que estamos aí vivendo com tanta violência, né? Essa violência não é alguma coisa que a gente surpreende. Nesse seminário 19, ou pior, Lacan, ele prevê o aumento do racismo, né? Nos anos 70. Isso sempre vai existir, como sempre existiu. A questão é como que cada um de nós está lidando com isso, né? E as saídas que cada um vai buscando. Acho que esse momento aqui de falar do amor, o Enapol, como a Ruscaia trouxe, falar do amor, a Ítala, né, na maternidade, falando do amor, eu vejo assim, pessoas jovens buscando saídas em cima do discurso do analista, né? Obrigada pelos jovens. Sim, realmente, que o Lacan fala no quinto discurso, né? Capitalismo, essas formas de gozar ou de não conseguir gozar, né? Bom,
Ítala, tem uma pergunta para você. É da Cristiane Franco. Ela pergunta o seguinte: de que forma a imposição cultural da maternidade pode estar relacionada com relações familiares adoecidas, nas quais os filhos podem vir a ser meros objetos de desejo e de dores não vividas dos pais? Bom, antes de tudo, eu queria reforçar, né, agradecer novamente estar aqui, porque é uma grande coisa para mim também estar do lado aí da Denisier e da Ruskaya, né, que são duas grandes pessoas, assim, né, e eu acho que eu aprendi muito aqui também com a fala delas. Eu só tenho a agradecer mesmo de estar aqui hoje, junto com elas, né, assim, para mim é uma honra mesmo. E, bom, vamos lá, né, essa questão que colocaram, né, de que forma a imposição cultural da maternidade pode estar relacionada com as relações familiares adoecidas. Eu acho que o adoecimento sempre pode estar aí, né, independente se você... Porque eu acho que é importante a gente falar disso, assim. Por que eu falo que o meu trabalho fala tanto de mim? Porque eu desejei muito a maternidade, eu desejei ser mãe, mas isso não significa em que, em alguns momentos, isso não me causou angústia, isso não me trouxe sofrimento, que não teve dias que eu falasse assim, eu queria 10 minutos sozinha, eu queria poder, assim, dormir a hora que eu quisesse sem me preocupar, sabe? De que a minha filha precisa de mim, de que ela demanda a minha atenção. Então, acho que também é importante a gente marcar isso, que o adoecimento ele também não vai aparecer assim nas famílias simplesmente porque eu fui mãe obrigada, assim, né? Obrigada entre aspas, porque eu achei que eu tinha que ser, porque isso ia me completar. E pelo contrário, né? Assim, se a gente pega lá o Freud já, quando ele fala nos 3 ensaios, ele coloca lá que como um problema, assim, para os filhos e para o desenvolvimento, não é só a falta de amor. Lá ele é muito claro quando ele fala que o excesso de amor, esse excesso de cuidado, ele também é pernicioso. Freud já falava isso. E eu acho que, às vezes, esse excesso de amor aí pode colocar essa criança nesse lugar de objeto também, sabe? Eu não sei se vocês entendem o fio da meada, assim, né? O que eu estou tentando falar, que eu acho que é independente, porque, óbvio, né, tem situações que a gente vê, sei lá, a pessoa engravidou, a pessoa não estava querendo, a pessoa não desejou, mas eu acho que quando não há um desejo por aquele filho, né, assim, sei lá, se essa mãe abandonou ou deu para uma outra pessoa criar, às vezes essa criança vai ter a possibilidade de ter esse cuidado, né, de alguém que tem um desejo ali. Então, acho que o difícil na maternidade é achar essa medida, né? Assim, qual que é essa medida entre o cuidado, que não vai ser demais, e que você vai respeitar a diferença do seu filho, que você vai respeitar que ele é diferente daquilo que você idealizou. Isso acontece muito comigo, assim, né? Minha filha tem só 2 anos e meio, mas eu desejei muito, eu imaginava, assim, né? Eu sou loira, eu achava que ela ia nascer loirinha, ela já nasceu com cabelo preto, já olhei para ela e falei assim, nossa, essa é minha filha mesmo, né? Assim, Sorte dela, né, minha... Ítala? Oi? Sorte dela, já sair assim, Já saiu procurando. diferente. E é assim a cada dia, né? Você acha que vai ser de um jeito, que ela vai gostar das coisas. Gente, ela tem 2 anos e 8 meses. E aí ela já escolhe a roupa que ela quer. Eu falo, vamos vestir essa? Não, eu quero aquela, né? Então, furando a gente o tempo todo mesmo. E eu acho que é muito difícil a gente lidar com isso também, né? Porque a gente, por mais assim, se a gente pensar, estamos aqui estudando psicanálise, a gente entende isso, a gente entende que isso é importante, que ela precisa do espaço dela, mas na hora que você fala assim, caramba, né? Essa é minha filha, por que não pode ser do meu jeito, né? E não vai ser, que bom, realmente que bom, né? Que ela não é do meu jeito. Mas eu acho que é muito difícil na maternidade a gente lidar com isso, a gente lidar com esse desencontro do filho, né? Que o filho está assumindo uma posição, um lugar diferente do seu. Porque o Freud colocava isso também, né? Dessa coisa do narcisismo, que os pais tendem a depositar no filho aquilo que eles não alcançaram, aquilo que eles não conseguiram. Algumas crianças talvez tenham mais dificuldade de sair disso, né? De se posicionar ou de fazer diferente.
Mas eu acho que, assim, o que eu vejo, né, o que eu tenho me debruçado, é tentar pensar assim, como que é difícil para a gente lidar com esse desencontro, né, com isso que é diferente, respeitando de verdade, sabe? Entendendo assim, não, ela está construindo um modo dela de ser e isso é muito bom também. Porque eu acho que é difícil e isso, para alguns, vai ser adoecedor também. Não sei se eu respondi o que me perguntaram, se eu viajei muito aqui. Eu espero um dia também ter a calma dessas duas aí, de conseguir falar nessa tranquilidade. Ou o semblante, ou o semblante. Aprender a fazer. Vocês veem que eu estou longe do passe, né? Ítala, você fala muito bem. Mas suas falas. Muita vontade. Sim. Eu pensei a mesma coisa quando ela começou a falar, nossa, essa menina fala sem vergonha. Talvez Agora, faltou um pouco de vergonha mesmo. Não sei se tem mais perguntas, Jefferson, mas eu queria dar um pitaco nesse significante família Claro. adoecida, que eu acho assim um pouco perigoso. E eu fico me perguntando, o que seria uma família adoecida? Não é? Porque as famílias, elas têm problemas, né? Como a Ítala está dizendo muito bem. É difícil uma mãe criar um filho porque ele não vem com um manual de instruções. É difícil um filho aceitar aquela mãe porque o filho também, ele não tem sabe, de cara já, né? Algo assim, eu vou aceitar essa mãe, porque não é só do lado da mãe, né? É do lado do filho também. Esse filho aceitar o pai, esse filho aceitar, né, o chamado do pai, ele pode também recusar. Então, o que eu acho que não existe é família saudável, né? Não existe família adoecida. O que existe são famílias compostas, recompostas, famílias, não é, arranjadas do jeito que dá. Felizmente, né? De repente você adota outra pessoa, adota uma criança. A psicologia que tem um pouco disso, o discurso capitalista de colocar, né, uma nomeação, que essa nomeação possa tampar exatamente isso que a psicanálise quer tratar o tempo todo. Castração, furo, vazio, corte, rupturas, né? Que todo mundo quer colar. E às vezes a gente quer colar com cuspe. Porque quer colar com saliva mesmo, né? Na falação desnecessária, numa relação indelicada com os filhos. Era isso que eu queria dar, só um pitaco. E gostei muito da Ítala chamar a gente de grande. Mas são... Nós somos... Isso não é nada de grande, isso se chama de responsabilidade, não é? Mas não deixa de ser um exemplo para a gente, eu acho que são grandes exemplos para a gente, né? Que tá nessa referência, jornada. né? É importante para a gente isso. E é bom ver, né, assim, vocês também animadas com esse movimento aí dos jovens estudantes, né, querendo estudar, se aprofundar, acho que dá um gás, que eu acho que é necessário. Em alguns momentos a gente fica muito solitário, né, na nossa profissão aí, eu acho que a gente fica um pouco... não sei, eu gosto dessa aproximação. E assim, só chamar. Só para fechar isso que a Denise falou, eu acho que o grande lance, assim, eu falo muito sempre isso, assim, com quem convive comigo, a gente tem que parar de achar que existe família estruturada, né? Acho que tem muita essa ilusão que existe família estruturada. Não existe estrutura nenhuma, todas as famílias são desestruturadas e se arranjam de alguma forma, né? Não significa que isso vai ser sempre ruim, a gente pensar isso é uma coisa ruim. É isso. É assim, igual não tem um jeito certo de fazer família, não tem aquele certinho, assim, a família ela se constrói, igual a mulher se constrói, o analista se constrói, não tem nada que diga essa é a mulher, esse é o amor, esse é o analista é assim, né? Então não tem, a família também entra nesse discurso. Exato. Bom,
Temos, acho que é para vocês três, não é uma pergunta direto para alguém, mas como a não relação sexual se relaciona ao amor no feminino? Difícil Jefferson, essa é... essa é difícil. Enquanto as meninas pensam, se você me permite, eu também penso. Tem uma pergunta anterior que eu acho importante ela ser mencionada, que eu estou aqui no chat também do YouTube, da Daiane Alves. Ela é direcionada para mim por conta de uma frase que eu disse. E eu acho importante, sim, uma oportunidade ótima, se você me permite, colocá-la antes, e claro, depois a gente vai para o claro. não todo. E ela diz assim: Ruscaia, você poderia falar um pouquinho mais desse goze, tudo é possível, ser de ordem superegóica? Por que eu achei importante essa pergunta dela e pode ser uma oportunidade de esclarecer um conceito lacaniano de superego, que de uma certa forma ele é um conceito bastante específico de Lacan e que não tem muito aquela pegada que às vezes quem lê rapidamente o superego, eu já vi muitos alunos fazendo isso, dizer que o superego é a instância da razão, né? Que o superego é a instância que vai fazer o sujeito se comportar bem e tal. Para Lacan, o superego não é nada disso, né? A leitura que ele faz do eu e o isso de Freud coloca, e se a gente faz uma leitura atenta junto com Lacan, a gente percebe que isso está lá, coloca o superego muito filho da pulsão de morte. Lacan sempre fala de imperativo superegóico. O que é um imperativo? Um imperativo é um mandamento. Um mandamento é alguma coisa que a gente não pode discutir. Não tem dialética. Não matarás, ponto. É o mandamento. Não é não matarás, vírgula, mas em legítima defesa pode, não sei o que lá pode. Não, não matarás é não matarás. Não tem conversa com o superego. Né? Então, quando Lacan fala do imperativo superegóico, como o superego é filho da pulsão de morte, o imperativo do superego é goza. Goza no sentido de realizar a pulsão de morte. Então, é uma lei insensata. É uma lei, é um mandamento, é um imperativo e é insensato. Não tem dialética. A gente pode conversar com o superego. Né? O que a psicanálise coloca com Lacan é que o imperativo superegóico da contemporaneidade, pelo discurso que curto-circuita o amor, exclui a castração, é o gozo onde tudo é permitido. Não só tudo é permitido, tudo é possível, mas você é instado a estar gozando o tempo todo. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso na rede, nas mídias sociais, na televisão, onde for, na propaganda, né? Um gozo desenfreado, um gozo onde não há a interdição, onde não há escolha. Né? Então, os jovens, os adolescentes hoje, quando eles pensam que eles estão escolhendo, eles não estão. Eles estão obedecendo a um mandamento superegóico. A escolha é pela via de uma ética. Qual que é a diferença? Se eu escolho, eu vou arcar com as consequências da minha escolha. Se é por uma via ética, ok. Agora, se é por uma via superegóica, né? Não. Aí quem está no comando é a pulsão de morte, não é Eros. Acho que é bom esse esclarecimento, assim, ajuda mais a entender, né? Sim, com certeza, muito bem colocado, muito precisa essa fala. Sempre bom deixar essas, essas, essas questões escurecidas, a gente jogar a luz sobre elas. Muito bom. Muito obrigado, Roscaia. E, bom, a Denise, acho que queria falar sobre a outra pergunta. A sua pergunta foi que como a não relação sexual Se relaciona ao amor no feminino. Jefferson, isso é uma tese. O que eu posso responder para você é o seguinte: é tão complexa
sua pergunta, primeiro que a gente primeiro precisa ir entender o que é a não relação sexual, né? A não relação sexual tem um pouco de confusão. No seminário, ou pior, é um seminário de transição do Lacan, que é o seminário que eu estou estudando. E nesse seminário, quando o Lacan ele traz a não relação, ele não está falando de relação entre corpos, né, homem e mulher. E em francês tem a palavra relação e rapport. A Ruscaia pode falar aí no francês essa diferença para nós, né? O rapport, que é essa não relação que o Lacan ele traz, né? Quer dizer que não dá para você escrever matematicamente. Por isso que ele traz e trabalha com aquelas modalidades da negação, enfim, e contrapondo, né, toda a lógica aristotélica. Então, começando por aí, é importante a gente entender que isso que não se escreve, eu acho que está desde Freud, quando a gente pensa na sexualidade humana, né? Que essa sexualidade humana é uma sexualidade que ela é extremamente uma montagem, então, um mapeamento, os territórios, uma geografia particular, singular, que, como diz Marie-Hélène Bruce, nós recebemos muitas mulheres, nós recebemos muitos homens, mas, singularmente, cada um tem seu modo de gozo. E que não existe um igual. Isso é extremamente singular. Então, essa não relação sexual decorre exatamente do fato de que cada um tem realmente o seu modo de gozo. E, na verdade, para tratar disso, só o amor mesmo. Mas não é o amor imaginário. Não é o amor do registro narcísico, não é o amor da ilusão. Não é o amor de, vamos dizer, de rivalidade, né? É um outro amor. É um amor mais digno, né? E um amor que eu ainda não consigo falar dele para vocês, porque, na verdade, é um amor que decorre da escrita, e eu ainda estou às voltas com isso, né? Então, é um pouco mais complexo e exige, assim, um pouco mais do nosso estudo, né? E agora, aonde entraria o feminino nisso? Porque foi exatamente através do gozo feminino que eu fiz, né, esse percurso ali, desde do texto, né, da sexualidade feminina, ali no congresso que o Lacan apresenta, essa alteridade, depois nos discursos e depois no seminário pior, e aí vai no seminário 20 até chegar no 23, né? É onde tem aí toda uma mudança clínica e uma mudança epistemológica mesmo, né? E é o feminino. Por que o feminino? Segundo Laurent, o único sexo que existe é o feminino. Por que ele diz isso? Ainda é uma coisa que eu escuto, mas eu não sei explicar. E eu tenho aprendido que quando a gente escuta e joga chavão, não é uma coisa boa. É importante a gente não deixar, né, essas coisas soltas. É importante explicá-las, elucidar, né? Isso que a gente aprende com mulher. O analista, ele durante uma sessão, ele produz enigma o tempo todo. Mas quando ele vai fazer uma transmissão, ele tenta ser o mais claro possível. Então, como eu não tenho ainda muita clareza sobre isso, eu vou deixar assim. Tá bom? Ítala, você vai? Fique à vontade, Ruscaia. Você primeiro. Então, Denise falou muito disso já, falou bem, sim. Não há relação sexual é porque não há o encontro sexual em termos de completude, né? Em termos de complementariedade,
em termos de um saber exatamente o que fazer diante do outro, e não há uma relação, uma proporcionalidade entre nesse encontro, né, com relação ao gozo, à castração, com relação ao amor, né? Lacan fala disso desde o seminário 16 e ele desenha isso no seminário 20, na tabela da sexuação. Então, se vocês abrem a tabela da sexuação, depois do susto, vocês vão olhar aquela setinha lá e vai ver que a setinha do lado masculino está apontando para um lado, enquanto a setinha do lado feminino está apontando para o outro lado. Ou seja, isso quer dizer que os dois em questão estão buscando coisas diferentes nesse encontro. E o amor fica do lado feminino, não fica do lado das mulheres, porque o feminino habita todo ser falante. É uma das frases do seminário 20. A posição dirigida ao amor, direcionada ao amor, a demanda de amor, é a posição feminina. Né? Então, é uma resposta feminina, do feminino, à falta de relação sexual, né? Que o amor venha a fazer essa suplência, o amor venha a construir um engate aonde estruturalmente não há. Né? Lacan fala que há duas formas de fazer a suplência à relação sexual que não existe, o amor e o sintoma. Então, existem parceiros ligados sintomaticamente. O sintoma de um se encaixa com o sintoma do outro. Né? São parcerias sintomáticas. Toda parceria é sintomática num nível ou no outro. Uma outra forma de fazer essa suplência, de fazer esse engate, é o amor. Né? Lacan fala que o amor é a passagem do contingente ao necessário. O amor é um encontro casual, o amor é uma topada. Eu estava passando, bati com você e o amor aconteceu. A partir do momento em que o amor acontece, aquilo se torna necessário. Eu tenho que ver você todo dia. E se torna tão necessário que daqui 10 anos depois que a gente está casado, que eu me lembro que naquele dia, se eu não tivesse ido naquele bar e não tivesse te encontrado, eu estava morto hoje sem você, então eu boto o necessário no contingente. Então, isso é uma experiência do amor. E isso está muito do lado de uma posição feminina. E o feminino, nesse sentido, busca uma suplência, e busca uma suplência infinitamente. Ela nunca deixa de demandar, né? A mulher, né? Nunca deixa de demandar o amor para fazer essa suplência. Esse é o recurso da posição feminina, o recurso ao amor. Por isso que o Lacan vai dizer que a mulher está relacionada com esse diabarrado, com aquilo que falta no outro. Ao mesmo tempo que a posição masculina é a posição que responde uma significação fálica e diz é isso, uma posição fetichista no gozo também, a mulher faz demandas de amor. Então, ou ela se arrebata, quando eu falo a mulher, quero que vocês entendam que a posição feminina é um vício a gente ficar falando a mulher, né? Mas a gente também precisa se comunicar às vezes. Então, o que é do lado do feminino, ou vai estar numa possibilidade de devastação, de entrega total ao amor, de entrega total ao parceiro em busca do amor, esse amor que vai fazer suplência a essa relação sexual que não existe, a esse desencontro que ela não aceita viver, ou um arrebatamento, ou um deslumbramento. Tudo tendendo a uma questão sem limite, sem borda, né? Então, uma posição feminina, ela é muito perigosa. Por isso é que a gente precisa estar sempre numa posição feminina, às vezes ali pontualmente, mas ir logo para uma posição feminina, masculina, onde as coisas estariam mais organizadas. Isso é a tabela da sexuação, gente, assim, dito rapidamente. Essa tabela que traz tanto dor de cabeça. Ítala? Eu acho que não tenho muito que eu posso acrescentar aqui na fala das duas. Eu acho que elas falaram muito bem. E eu diria que as fórmulas da sexuação são uma pedra no meu sapato também. Assim, eu brigo constantemente com elas para tentar compreender um pouco, porque realmente é difícil.
Mas eu também achei que a apresentação da Ruscaia falou um pouco sobre essa sua pergunta, né? Assim, enquanto ela, antes dela responder, mas a própria apresentação dela, eu acho que falou muito dessa questão aí do amor também, né? Desse não encontro consexual eu acho que é isso, assim, eu realmente não conseguiria falar muito além do que elas colocaram aqui para vocês. Bom, obrigado pela fala de vocês. A gente já está encaminhando para o fim da nossa primeira mesa, do nosso primeiro dia de simpósio, que é bom, dura pouco, né? E, bom, eu queria agradecer novamente a cada uma de vocês, a Ítala, a Ruscaia, a Denisier, por ter aceitado esse convite nosso provocante para estar nessa transmissão, nesse lugar de transmissão. Assim, é um prazer enorme, é um prazer pessoal para mim estar aqui. Sempre estive do outro lado e agora estou tendo aqui a oportunidade de estar aqui, né, desse lado. E é um prazer estar aqui na transmissão com vocês. Queria agradecer a toda a nossa comissão organizadora da LAPOL, que sem vocês não seria possível a gente tá aqui. Agradecer um agradecimento especial ao nosso professor orientador, o Fernando Reis, que sem o suporte dele, acho que a gente não estaria aqui hoje. Agradecer todo mundo que está assistindo a gente, que mandou as perguntas, que acompanha a gente nas redes, que está junto com a LAPOL. Bom, deixo com vocês agora. Se vocês quiserem mandar um recado, agradecimentos. Eu gostaria, Jefferson. Eu gostaria de agradecer o convite da LAPOL. Parabéns pela iniciativa, continue assim, mas em especial eu quero te parabenizar pela sua lucidez depois das falas e principalmente pela sua capacidade de síntese. Estou encantada. Obrigado. Parabéns, Jefferson. Obrigado. E parabéns ao professor orientador, né? Quer dizer, tem um professor aí por trás, o Fernando, né? Isso. Muito bom. Obrigado. Parabéns à LAPOL, vida longa, né? Obrigada, foi um prazer estar aqui hoje. Muito, muito bom mesmo. É isso aí, que outros encontros aconteçam, né? E se lembrarem da gente aqui do Espírito Santo, pode chamar que a gente aparece. Online é mais fácil. Mas só agradecer mesmo. Parabéns pela iniciativa de vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo. E é isso, né? Eu acho que quando a gente gosta da psicanálise, não tem outra maneira senão se jogar mesmo nos estudos e se arriscar e correr atrás e se agarrar em pessoas que possam contribuir, né, e que ajudam a gente a crescer também e a ir para frente. Então, assim, parabéns e muito obrigado mesmo pela oportunidade, né, de estar aqui junto com vocês. Nem parece que a gente trabalhou em plena sexta-feira à noite, né? Foi bastante gostoso estar aqui. É verdade. Sexta-feira à noite é um dia assim que pede prazeres, né? E a gente está aqui no que é gostoso. Bom, pessoal, só lembrando, dia 27, na próxima sexta-feira, nós temos a nossa segunda mesa. A gente vai estar continuando os trabalhos, a gente vai estar continuando desenvolvendo os nossos temas e vamos estar trazendo novos convidados. Para vocês ficarem por dentro, acompanhem o nosso Instagram, Lapol. E, muito obrigado, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite.